Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série que conversa com os brasileiros ao redor do mundo para saber um pouquinho mais como é viver fora do Brasil. Hoje a gente conversa com a Andréa, que mora em Madrid. Andréa, obrigada por ter aceito o nosso convite para participar. E conta um pouquinho pra gente da tua história. Quanto tempo você mora em Madrid? Então, eu já moro em Madrid há 14 anos. Eu vim a princípio para passear, não vim para morar nem nada. Eu formei em Relações Internacionais e queria conhecer um pouquinho da Europa, porque durante o período da faculdade eu não tive a oportunidade de fazer intercâmbio, nada disso. Então, quando eu terminei a faculdade, eu também pedi demissão do meu trabalho. Eu trabalhava na parte de importação da Samarco, mineradora, então eu pedi demissão. Falei, agora eu vou viajar um tempo e depois eu decido que área eu quero trabalhar dentro das relações internacionais, não? E vim passear. Na verdade, eu tinha uma amiga que morava aqui, gostei muito da cidade. E depois eu voltei para o Brasil e decidi voltar de novo para ficar aqui. Então, eu vim, a princípio, assim, sem ter nada previsto, em que eu ia morar, como eu ia ficar exatamente. Eu tinha a intenção de vir ter uma experiência de trabalho e tudo. Eu falei, vou tentar ser garçonete, essas coisas que no início você tem que passar, né? Para depois conseguir. E aí eu consegui um trabalho num restaurante de garçonete, depois eu voltei de novo pro Brasil, porque tem o tempo aí que você pode ficar. E depois eu resolvi voltar de vez, e aí eu voltei como dando aula de português. Que foi bacana, porque nessa época tinha muito espanhol indo para o Brasil para poder trabalhar aí na área de engenharia, que foi, né, numa época que o Brasil estava construindo muito. Eu trabalhava numa escola de engenharia, dando aula de português para os engenheiros que iam para o Brasil. Era uma escola assim já de engenheiros formados, que faziam projetos no exterior. Daí eles começaram, eu trabalhei muito tempo online, assim, quase nem ia na escola, eu fazia mais as reuniões online, porque aqui o pessoal não é muito tudo é muito mais online mesmo, tá? Essas coisas assim mais de aprendizado, funciona muito bem online, principalmente depois dos 25 anos. É difícil você ver um espanhol ir para a faculdade depois dos 25 anos. Quase tudo é uma aulinha presencial, a coisa é muito, muito simbólica, a parte presencial mesmo. Eles se resolvem quase tudo online. Aí o princípio foi assim, depois a escola me ofereceu uma coisinha a mais dentro das relações internacionais para fazer uns acordos com ele para o Brasil, aí eu continuei aí, eu tinha também meus aluninhos por fora, de português, e depois eu comecei com a época do turismo, que foi quando o brasileiro estava com muito dinheiro e viajava muito pro lado de cá. Foi lá em 2011, mais ou menos, eu coloquei meu blog de turismo. A princípio não tinha um volume suficiente para eu viver daquilo. Era um no mês, 2011 isso. E depois o negócio foi começando a ficar mais fluido. Comecei a receber mais cliente, eu fui aperfeiçoando, fui estudando mais a história de Madrid. E a princípio era era só eu mesma que prestava serviço. E era como guia. E o negócio foi crescendo, aí chegou um ponto que o meu trabalho da escola não compensava mais pela quantidade de dinheiro que eu ganhava lá e o dinheiro que eu ganhava fazendo trabalho de turismo. E aí eu decidi montar minha empresa. Eu tinha muita reserva e eu comecei também a compartilhar com outros guias as reservas. Eu fazia um pouco de tour e fui colocando eles para outros guias também para poder me ajudar e fazer também. A gente foi dividindo os trabalhos, cada um uma área específica. O negócio foi crescendo. Aí a gente já formalizou já tudo. Em 2013 já tinha tudo montado, a infraestrutura de empresa mesmo. E funcionou muito bem, a gente começou a ganhar, temos 5 certificados de excelência no TripAdvisor. E isso também ampliou bastante, porque cada vez que eles emitem o certificado de excelência é uma repercussão mundial. A gente está entre os 25 melhores de Madrid. Então, isso também já te coloca numa posição muito privilegiada, porque há muita empresa que faz tour aqui, né? Enfim, e aí a gente também atendendo o brasileiro gosta de ser atendido por outro brasileiro. Isso é uma coisa que eles têm essa reciprocidade, né? Sendo brasileiro, eles também têm esse feedback de dar um oi, de dar um review lá na internet. O brasileiro é muito disso, né? Não é... atendemos também, como eu te digo, os americanos também fazem muito review pra gente. Todos que a gente atende, eles já têm essa mentalidade do review, de ir lá no TripAdvisor e recomendar.
Mas enfim, é uma coisa que hoje em dia eu já levo muito tempo vivendo disso, e uma coisa que eu amo fazer, assim, eu me sinto até difícil agora nessa pandemia de não estar podendo atender cliente. Eu sinto muita falta do meu dia a dia, de aquela coisa agitada de não parar, de até 11 horas da noite você tá preocupado se tudo se terminou bem, tudo, porque a gente também faz tour gastronômico. E os tours gastronômicos normalmente acontecem pela noite, que é o tour de tapas e tudo. Então, assim, eu só finalizo o meu expediente mesmo estando dentro do meu home office, dentro de casa. Enquanto não terminou tudo, eu não falo, tô livre, entendeu? Eu fico aí ligada todo tempo com relação se tá tudo ok com meus clientes. Enfim, essa é um pouco da minha história aqui em Madrid. Aí eu casei com um espanhol, eu tenho a nacionalidade espanhola e tenho 2 filhas aqui. E Andréia, por que você escolheu a Espanha, escolheu Madrid? Você já tinha viajado para outros lugares, ou era a língua? O que te encantou? Então, nessa época que eu terminei, que eu já tinha terminado o trabalho lá no Brasil e tal, eu tinha uma amiga que morava aqui, na Espanha, em Madrid especialmente. Aí eu queria vir visitá-la e conhecer aqui. A minha intenção era primeiro Madrid, porque ela vivia aqui. E a intenção a priori não era ficar em Madrid, era vir conhecer Madrid, fazer tipo um Eurotrip mesmo, assim, por algumas cidades da Europa. Só que eu gostei tanto de Madrid, eu fui ficando e fui me adaptando e acabei ficando por aqui. E depois foi isso, fui criando raízes aqui, né? Fui tendo amigos e tudo. Me encantou a cidade. Eu adoro Madrid. Eu acho que hoje eu vivo numa cidade encantadora. De vez em quando a gente viaja em outras capitais, eu até gosto da outra. Enfim, gostaria de ter um tempo de poder vivenciar essas outras cidades europeias também. Mas no final eu fico com Madrid, sabe? Já criei a minha raiz aqui. Já me sinto madrilenha, praticamente. Eles têm uma forma bem mais direta de falar e de responder e de trato, né? Não sei se você sente isso, ou você sentiu, se adaptou, ou tem a ver com o seu jeito também. É o seguinte, eles são muito práticos, na verdade. O que eles combinarem com você, ficou combinado. Eles não ficam ligando, confirmando, igual a gente, vamos, igual a gente combinou outro dia, né? Vamos. Aí brasileiro tem esse hábito. Amanhã temos um tour. Eu, particularmente, eu confirmo com o cliente, confirmo de novo, para ele ficar tranquilo, porque é nosso essa coisa do confirmar. O espanhol, não. Você falou com ele hoje. Olha, na sexta-feira a gente toma um gin tonic. Na sexta-feira ele já sabe, que ele não liga para você. Ele pode falar assim, na sexta ele te manda, já estou de caminho. Você já sabe que ele está agendado aquilo. Não precisa de você voltar a falar aquilo com eles. E a forma de falar, às vezes, é muito bruta, muito ríspida, assim, rápida, que a gente entende aquilo de uma maneira. Mas é a forma deles de falar. São muito francos, às vezes. Entendeu? São poucos delicados na maneira de dizer. Mas não quer dizer que eles não são afetuosos ou não são... É o jeito deles de falar, que é muito seco. Por exemplo, agora mesmo eu fui no País Basco e eu justo acabei de publicar um vídeo sobre isso, sobre minha experiência gastronômica e tal. Eu entrei num bar e o cara não me explicava nada da carta dele, nada. Eu falava, mas como é que é a berinjela? Ela é cozida, ela é assada, Não tinha descrito na carta o que era aquilo, que prato era aquele, era só berinjela, não sei o quê. E eu perguntava, é assada, é frita, como é que é? E aquilo ele estava super irritado comigo, porque eu perguntava detalhes, mas eu falei, mas se não tem uma foto, não tem uma descrição, como é que eu vou decidir o prato que eu quero? E ademais, os nomes que estavam no prato, na carta, era tudo basco. Assim, o basco é praticamente assim, não tem nada a ver, porque assim, o espanhol em si, você vai para Catalunha, tem o catalão, que é até similar, né, o espanhol, mas o basco, gente, não tem nada a ver com o espanhol. Então, se pegar aquela letra, aí tem lá berinjela assada, não era berinjela assada, berinjela com salsa de não sei o que. E eu perguntava, mas é assada, não sei o que, e o cara ficou super nervoso comigo. Aí ele falou assim, olha lá a foto. Eu falei, tá, mas... Aí eu falei, desisti, eu peguei o TripAdvisor, você entendeu? E fui lá olhando as fotos, falei, pela foto eu vou identificar como é que é isso. Aí eu olhava as fotos, falei, decidi pelas fotos que eu via no TripAdvisor e desisti de perguntar pra ele. Mas no final, ele viu que eu tava gravando também, eu acho que ele via que ele falou assim, vai que eu falo mal com essa menina e depois ela me esculacha, né? Ele viu que eu gravava as fotos do prato e tudo, aí no final ele falou assim, você quer mais alguma coisa? Aí ele já ficou mais amigo meu no final. Aí eu falei, quer saber? É espanhol mesmo, assim, eu falei, é um jeito mais
deles mesmo, pouco importar que o cliente interessa ou não pela carta deles, aquela coisa de estar preocupado com o feedback do cliente, parece que eles não estão preocupados com isso. Principalmente no setor do turismo, eu falo sempre isso, olha, às vezes você vai em algum bar e às vezes o camareiro não tem nem um pouco de delicadeza com você, pensando assim, são turistas, não volta mais, né? Muitos deles pensam, por ser restaurante muito turístico, não tem tanta delicadeza em tratar o cliente. Muitos deles são assim. Então é complicado isso, quando a gente manda um cliente nosso para comer no restaurante que de repente não trata bem. Mas isso é questão da identidade espanhola mesmo, entendeu? Eles são mais ríspidos mesmo. E aí eu vou puxar para o seu lado, porque eu acho super interessante para quem está indo para a primeira vez para Madrid fazer o tour com uma guia brasileira, para justamente não ter esse choque inicial, porque eu tive em Madrid esse choque assim, de cultura muito diferente. A gente fazia as perguntas, era sempre uma resposta meio que para a gente é meio atravessada, e não é, né? E com um guia brasileiro você pode ver toda a beleza de Madrid, conhecer toda a cidade, a cultura e tal, e depois já ficar mais tranquila, assim, com o jeito deles. Não, e a gente já vai falando mais ou menos como é, olha, não assusta, é assim, a maneira mais como digo, prática mesmo deles falarem, até mesmo nos bares você entra, eles falam muito alto, né, grita, que eles cantam a comanda, ou seja, a comanda mesmo do pedido, eles cantam ela, falam gritando no bar. Esse é um bar típico espanhol, onde estão gritando, aqueles ruídos todos, entendeu? É muito típico isso do centro da cidade, que a pessoa grita muito, uma cerveja, não sei o que, vai gritando pro pessoal lá da cozinha já saber que vai ser acompanhado disso ou daquilo. Então a gente vai contando esses dia a dia. E você se acostumou bem tanto para montar o seu negócio, a burocracia? Essa parte eu tenho minhas reticências. Eu sempre falo, meu marido fala que não tem isso não. Não te trata diferente não, é impressão sua, mas não é assim, gente. Uma coisa é diferente quando você vai sozinho e quando você vai com seu marido, que eles veem que você tá acompanhado de um espanhol. É distinto, tá? Eu particularmente, tipo assim, quando eu vou... Hoje em dia nem tanto, não tenho tanto problema com isso, mas antes assim, sempre que eu ia numa consulta, eu queria que ele viesse comigo. Ou algum serviço que fosse... específico, que ia ser um espanhol que me atendesse, eu gostaria que ele explicasse, que ele falasse primeiro, para depois eu entrar porque quando eles veem que você é estrangeira, sim que tem um pouquinho de trato distinto, principalmente em gestões administrativas na parte de estrangeiria, da polícia, que você vai para renovar algum documento, ou ministério mesmo, que você tem que fazer, sempre tem uma trâmite lá para você fazer de documentação e tudo, tem esse negócio, se você vai sozinha, ou se você já vai acompanhar de um espanhol, ele já sabe, esse aí já é esposa de um espanhol, então te trata um pouquinho melhor, sabe, tem isso. Agora, no setor do turismo, eu não sinto isso. Mas por quê? Porque eu tô jogando do lado deles. Se eu ligo para um restaurante e eles veem que já sou eu, que tal, eles total abrem as portas para mim, tenho as portas abertas no setor. Me refiro assim, no sentido de gestões administrativas. Até mesmo com o médico, assim, às vezes você vê um médico mais bruto com a gente do que com um espanhol. E no início eu tive uma médica que falava comigo que eu nem gosto mais da Seguridade Social, por um motivo. Eu tive seguro privado desde o início, porque uma vez eu fui no seguro, uma coisa esporádica, gente, não quer dizer que tudo é assim não, vou contar um fato que aconteceu comigo. Uma vez eu fui numa médica com a minha filha, ela falou assim, é vocês estrangeiros que vêm para cá para tirar a saúde pública dos espanhóis, assim, ela me falou uma coisa assim, similar a isso, uma coisa muito parecida a isso, que minha filha estava tomando uma vacina que era pública, que eu falei, mas sabe, não tem sentido, se você é médico, você atende qualquer pessoa, né, sempre vai ter uma que vai ter um pouquinho de xenofobia, assim, com os estrangeiros, e dessa vez, desse dia em diante, eu decidi que eu tinha um seguro privado, médico, e eu tenho seguro médico, e eu acho fantástico o seguro médico privado. Muitas vezes eu sou atendida por médicos estrangeiros, por quê? Porque dentro da saúde pública, para os médicos espanhóis, eles trabalharem na saúde pública, eles têm que ser espanhóis. E tem muito médicos que vieram e migraram para cá e que são médicos capacitados, mas eles não conseguem entrar
para trabalhar na saúde pública por essas questões, que às vezes não tem um convênio, não tem uma nacionalidade ainda, porque não conseguiu passar num determinado... falta alguma coisa para ele poder entrar para trabalhar na rede pública. Por exemplo, o hospital que eu levo minhas filhas é um hospital particular. A maioria dos médicos lá são cubanos e são venezuelanos, mas eu sou fã desse hospital. Eu adoro, porque eu acho que eles me atendem com muito carinho, principalmente com as crianças, que é pediatra, sabe? É um carinho especial com as meninas, que é muito melhor atendido, no meu caso, do que a saúde pública, né? Então eu tive essa má experiência, eu tenho essa coisa, mas não quer dizer que todos os médicos da saúde pública sejam assim. Eu tive só esse episódio, também já fui outras vezes e foram sempre muito amáveis também comigo, entendeu? Até mesmo com essa história da pandemia, tem receitas que a saúde pública te cobre por completo. Então, eu ligo para o pediatra da saúde pública, como eles não estão atendendo agora de forma presencial, você tem que narrar o que você tem e ela praticamente diagnostica por telefone, ou você tem que mandar uma foto para ela do que, por exemplo, a minha filha tem muito terçol, mas é uma constante, sai num olho, no outro olho, enfim. Aí cada vez que tem, ou que eu já estou sem a pomada específica, eu ligo para ela, mando uma foto do olho, ela fala, não, toma a pomada. Aí ela me dá, praticamente me coloca na receita, eu vou lá na farmácia, porque são antibióticos às vezes um pouco mais caro e que a saúde pública praticamente te dá, entendeu? Mas também não é muito caro, gente, remédio aqui não é muito caro. Andréa, fala pra gente um pouquinho, tem uma comunidade brasileira grande em Madrid ou na Espanha? Tem muito brasileiro? Olha, aconteceu o seguinte, até 2008 a comunidade brasileira aqui era gigantesca, e de repente veio a crise, porque muitos brasileiros que estavam aqui trabalhavam na parte da construção, porque a Espanha durante muitos anos foi um boom de construção aqui e nos últimos 40 anos praticamente eles viveram da construção civil. Em 2008 veio a crise, então praticamente as empresas de construções, a maioria fecharam ou foram para o mercado externo, construir no Oriente Médio, algum país assim. Mas essas empresas que foram para lá não levaram estrangeiro para ir trabalhar lá, simplesmente migraram para lá para poder construir grandes infraestruturas e aproveitar a mão de obra local dos países árabes. E essas pessoas que estavam trabalhando aqui acabaram perdendo o emprego. Então a comunidade brasileira, assim, de que era mais de 150 mil, eu acho que ela caiu para uns 25, assim, reduziu de forma drasticamente. Hoje em dia a gente tem muito brasileiro, assim, pequeno, reduzida comparado ao que a gente tinha antes, mas é um número considerável, assim, tem muito brasileiro que vive aqui em Madrid, sim. Não só em Madrid, em Espanha, né? A gente tem um grupinho lá no Facebook da comunidade brasileira, tem a Casa do Brasil que organiza bastantes eventos lá também sobre festa brasileira, alguns eventos típicos, tipo a Festa do Brasil de 7 de setembro, acontece lá na Casa do Brasil. Tem um pagode também, o pagode de Santiago Bernabéu, que me parece que acontece todo sábado. E tem uns locais aí da feijoada, de não sei quem, eles fazem as feijoadas aí para promover, para ajudar. Sempre brasileiro tem essa coisa muito solidária, né? Quando acontece algum crime, alguma coisa assim, que tem que levar enfim, que tem que ajudar de forma uma mãe, ou tem que levar pro Brasil, ou daqui da Espanha pro Brasil, e vice-versa, eles sempre fazem uma campanha, uma vaquinha, e a gente vai ajudando aqui no grupo do WhatsApp também que a gente tem aqui. Então não dá pra sentir saudade da comida brasileira aí, né? Não dá. Tem bastante restaurantes brasileiros aqui e tem também muita marmitinha que entrega em casa. Às vezes eu não tô com tempo de fazer comida, ou às vezes não dá tempo eu costumo pedir também que eles trazem pra poder fazer entrega em casa também. E você faz tour gastronômico, você entende bastante de gastronomia também, então conta pra gente um pouquinho, conta pros ouvintes, gastronomia espanhola, o que é imperdível, o que é muito gostoso, que você assim, se apaixonou, que você acha que a pessoa tem que conhecer. Olha só, em Espanha em especial, a gastronomia é uma coisa muito boa, assim, muito boa porque, assim, dos anos 70 para cá, a Espanha viveu um boom gastronômico, muito restaurante qualificados, premiado, estrela Michelin. Como eu disse para vocês, recentemente eu fui lá para San Sebastián, porque era um destino que eu ainda não conhecia, no norte da Espanha, e aproveitei agora as férias de agosto, a gente tem um pulinho lá. E é um dos locais muito, mundialmente conhecido pelas estrelas Michelin que tem lá, porque são muitas, é o metro quadrado com o maior número de estrela Michelin da Espanha, São Sebastián. E em toda a Espanha come-se até o barato aqui, até
o mais simples agora já está sofisticado. Por quê? É tanta sofisticação em todos os lugares que virou uma coisa, um padrão, assim, entendeu? O mínimo tá bacana agora, assim. E os mercados, muita cultura de mercado eles têm aqui também. E as tapas, muita tapa inovadora. Eu acho que o brasileiro que vem para cá, ele tem que aproveitar e fazer um passeio nesses de comida de mercado mesmo. Eu acho que é imperdível, tem muito restaurante bom, mas é importante ele sair para tapear igual os espanhóis vão passeando e degustando. A forma de sair para tapear, eu vou explicar para vocês, é sair e provar a tapa típica de cada bar. Você vai em 4, 5 bares nesse passeio de tour de tapas. Eu falo tour de tapas porque o espanhol faz assim, no sábado de tarde, vamos sair de tapas. Aí ele vai, vou comer a tortilha no bar tal, porque lá é o melhor tortilha. Vou comer o pimento padrão aqui, porque lá tem o melhor pimento, é o prato deles. Então eles vão indo de bar em bar e provando a especialidade de cada bar. Essa história de vir ficar num bar, comer só nesse bar e sair, isso não. Eles vão provando em vários, tá? E cada bar ele pede uma tapa e acompanha de uma bebida. E são pequenas porções, então isso permite você ir provando em vários bares. Isso é o sair de tapas. Agora você também pode sentar num restaurante e nesse restaurante você degustar todas as tapas, assim, sentar em um só e degustar várias tapas. Também tem restaurante que a especialidade é só comer tapas, por isso até que eles fazem esses menuzinhos gastronômicos, que eles vão 15, 20 pratinhos pequenininhos, que são pequenas tapas, e você vai provando diversos sabores num restaurante só. Esses são esses premiados que a gente tem nos restaurantes Michelin. Então eu acho assim, para quem tá aqui, não pode deixar de provar, sair justamente para os mercados e provar. Eu particularmente, o que eu posso falar? Que não pode deixar de comer isso ou aquilo. Enfim, eu adoro tudo um pouco. Por exemplo, a tortilha espanhola, eu adoro tortilha espanhola, mas a tortilha espanhola tem uma variedade imensa. Você pode comer tortilha com cebola e recheada, ou simplesmente sem cebola. Tem gente que fala, não gosto com cebola, pois eles fazem sem cebola também, fazem com bacalhau, fazem com abobrinha, e há um montão de variedades dessa tortilha que eu adoro. É um dos pratos que eu adoro, que eu sempre falo, vamos levar um brasileiro lá para provar a tortilha espanhola nesse bar, que é uma especialidade típica desse bar. Os queijos aqui também são deliciosos. O jamón, que é um prato, um produto típico espanhol mesmo, jamón ibérico, que a gente fala jamón ibérico, mas o ibérico quer dizer que é da região da Península Ibérica. Dentro do jamón tem uma variedade imensa de jamón. O ideal é o de bellota, que é o tipo do alimento que esse porco come. Ele comendo um tipo de castanha, ele tem uma carne melhor, mais saborosa, com melhor qualidade, e ele é um jamón um pouco mais caro. Mas assim, você pode chegar numa charcuteria, nos mercados mesmo tem alguma charcutaria, e pedir para cortar um pouco de jamón lá para vocês provarem e degustar esse jamón, que eu acho que é imperdível também, o jamón. E tem aqui também, gente, uma coisa que é o restaurante mais antigo do mundo. É turístico? É turístico. Mas eu acho que vale a experiência. Eu já fui 3 vezes lá. Não é um restaurante que eu vou sair para comer diário, porque eu já vi o que tinha que ver e tal, mas já algum cliente, às vezes a gente pede, ou algum grupo que a gente tem que acompanhar para poder jantar com eles, a gente vai. Mas eu acho que é uma experiência imperdível. É um restaurante desde 1725 e ele permanece intacto como era desde 1725. A comida lá é o leitão assado no fogão de lenha. É um prato pesado. Mas aqui, como tá muito frio sempre, a gente tem 9 meses de frio e 3 meses de calor infernal. Então, assim, é muito propício que alguém venha no período mais do inverno e que possa aproveitar e degustar no Botim, tá? Então, é uma recomendação minha, visite o Botim. Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, como moradora, a questão da siesta. E para quem vai visitar também, você acostumou? E como é que a gente se programa? Porque da última vez que eu fui numa cidade, eu cheguei às 2, a cidade estava fantasma. Deixa eu te explicar. A questão da siesta em Espanha, nos interiores, cidade menor, fecha de 2 às 5 da tarde. E daqui em Madrid, nos bairros que não seja central, porque no centro de Madrid já não fecha mais nada, tá, gente? No centro funciona por exemplo, as lojas abrem às 10 da manhã e fecham às 9 da noite. O Corte Inglês abre
às 9h30 da manhã, às 10 da manhã e fecha às 10 da noite. E o centro está vivendo uma vida intensa. Você pode comprar em qualquer farmácia no centro, vai estar funcionando. Mas, por exemplo, o primeiro bairro saindo do centro é o meu. Aqui a farmácia fecha às 2 e eu só posso ir comprar às 5 da tarde nela. Eu acho assim, isso um absurdo. Mas é o que há, então a gente acaba acostumando. Eu não durmo sexta. Eu entendo que o dia a dia do espanhol mesmo não dá para ele dormir sexta. Os que estão trabalhando em escritório e tudo mais. Mas eles têm esse negócio de dar cabeçadinha. 15 minutos, vou dar uma cabeçadinha, sentar depois do almoço e fechar os olhos por 15 minutos. Isso aí eles fazem até sentado no escritório. Quando eu trabalhava no escritório, muita gente falava, vou dar uma cabeçadinha, 15 minutos no momento de intervalo deles mesmo, que eles têm de almoço, né? Mas o ato de fechar, eu acho super estranho ainda, porque são coisas, ainda mais produtos essenciais, como farmácia, né? Que às vezes você precisa descer, farmácia fecha. Agora no mês de agosto, então é uma coisa horrorosa, mês de agosto que terminou de passar agora. Os bairros, eles fecham um mês inteiro. Coloca a plaquinha que fala de férias até 1º de setembro. Então, açougue, essas coisas, não negócio familiar. Que normalmente Espanha tem muito negócio familiar ainda, gente. Então, até no centro da cidade tem isso agora. Que tá no centro da cidade, mas se é um negócio familiar, eles tiram os 20 dias deles de férias do mês de agosto, ou até mesmo o mês todo. É difícil alguém tirar o mês todo de agosto. Normalmente eles tiram 20 dias ou 15. Mas coloca a plaquinha lá, estamos de vacaciones do dia 1 ao dia 15, ou do dia 15 ao dia 30, e só voltamos dia 1º. Isso a gente ainda vive e muitas vezes eu acho estranho, porque a gente não tá acostumado com isso no Brasil, né? Dos outros fechar e deixar o mês inteiro fechado. E aproveitando, o que você sente falta do Brasil aí, e quando você vem pro Brasil, o que você sente falta, que você tem aí, que você gosta? Eu, por exemplo, eu sinto muita falta das lanchonetes do Brasil, assim, desse negócio de você chegar e ter um suco, porque a cultura aqui não é de tomar muito suco, aquela coisa assim de você fazer um lanche. Tem no mercado, mas não é aquela coisa de agora ele tá começando a onda do suco natural e tudo. Até mesmo nos hotéis, quando a gente vai, que você vai no café da manhã, o único suco que tem natural mesmo, às vezes, é o de laranja. Não tem aquela infinidade de suco que você possa tomar de forma natural. Eu fui agora lá no Bilbao, em Bilbao, eu tinha um suco detox que já estava batido na jarra. Mas era tão assim, estranhaço o suco, sabe? Não tinha nada a ver com aqueles sucos que a gente toma no Brasil, que tem todo um sabor delicioso, ou as vitaminas, eu sinto muita falta disso, que não é comum você ter. Tá começando, tá? Tá começando a ter umas lojas de produtos saudáveis, sucos naturais, que faz na hora para você, mas também eles não têm toda a técnica ainda, então eles ainda tem muita coisa para descobrir dos sucos, às vezes mesclam uma fruta com a outra que não tem nada a ver. O açaí, outro dia até fiz um stories que eu encontrei uma loja de açaí aqui, um barzinho, uma lanchonete, né, que era especializada deles, era o açaí, mas o dono era brasileiro, e realmente o açaí era como no Brasil, que você pode escolher os produtos que você quer mesclar nele. Você podia colocar paçoca, coisa que eu nunca tinha encontrado aqui, a paçoca, né? A paçoca pra você mesclar com açaí. Eu achei fantástico ter encontrado essa loja aqui. E quando eu vou pro Brasil, o que eu sinto falta do que tem na Espanha, no Brasil, é essa coisa de você poder andar sem preocupação e voltar a hora que você quiser, caminhar, essa coisa tranquila, você tá entendendo? Porque aqui em Madrid tem batedor de carteira, mas é batedor de carteira. Se você for uma pessoa que já tá acostumada com aquilo, que tá atento à sua bolsa, não vai te passar, não vai te assaltar, não vai te deixar aquela coisa. Então essa coisa da cidade grande, de você ter esse medo, de você andar na rua e ter essa preocupação toda, essa segurança de andar pela rua pela noite sem preocupação, eu sinto falta disso no Brasil, de estar na praia, aquela coisa sem problema, igual eu fui pra praia agora, dormi na casa nossa lá da praia, duas noites a gente dormiu com a porta e o portão aberto, tudo aberto, porque meu marido esqueceu de fechar. Eu levantei 5 horas da manhã e tava tudo aberto, entendeu? Falei, gente, ele não fechou a porta. Então essa coisa, essa tranquilidade que a gente não tem, né, no Brasil, eu sinto falta dessa paz que a gente não tem ainda aí, sabe?
Andréia, conta pra gente um pouquinho do dia a dia com as meninas, como é a escola, por exemplo. Então, a escola das meninas é pública. Eu escolhi pela pública e estou muito satisfeita, meninas. Por quê? Eu tenho amigas que são brasileiras, que moram aqui e que não estão de acordo de estudar na escola pública. Elas falam, ai, André, eu tenho um preconceito com a escola pública aí. Meu filho no Brasil já não estudava isso. Porque, assim, tem muito brasileiro que veio morar aqui com o filho e o filho tem que adaptar a escola aqui. Não é como as minhas já nasceram aqui e estão aqui toda a vida. E eu entendo que, realmente, para um brasileiro que chega aqui e entrar direto na escola pública é muito difícil, porque o ritmo é outro, a escola pública aqui é a mais difícil, é mais do que a particular. Então, para uma pessoa que não ainda está fluente no espanhol, é mais complicado eles estarem na escola pública. Então, dito isso, eu digo que a minha filha está na escola pública e ela fala português, ela fala espanhol e inglês com a mesma fluência, tá? Tudo aqui é em inglês. Por exemplo, o livro não chama ciência, chama science, history. Tudo é em inglês. A única matéria que é dada em espanhol é língua, que é a matéria de espanhol e língua espanhola, né? O restante, que é matemática, também o professor fala com elas em espanhol. Mas o professor de ciência fala tudo em inglês. Professor vai dar aula de história, fala tudo em inglês. Então, assim, muitas perguntas, às vezes ela tem que fazer uma explanação para mim, às vezes ela estuda um texto e quer me explicar tudo aquilo, e ela vai me explicar e eu vou corrigir ela em alguma palavra, e eu falo para ela em espanhol a palavra que seria aquilo, né? Ela, não, mami, que palavra é? Que às vezes ela nem sabe o termo para usar no espanhol, porque a matéria é dada em inglês. Então, assim, eu acho fantástico que ela tenha essa disciplina bilíngue, né? Que ela tem 11 anos e realmente ela é bilíngue. Tá na 6ª série aqui. O dia inteiro o colégio. Eles almoçam lá. A comida não é lá essas coisas. Ela sempre reclama da comida. Mas é uma comida que tem um cardápio equilibrado. Eles comem legumes 4 vezes na semana. Peixe, eles têm 3 dias de peixe na semana. Enfim, vem o cardápio pra gente. A gente pode opinar também, tá? Mas eu acho fantástica a escola. E a escola aqui é realmente gratuita. Eu pago somente 100 euros do comedor, que seria o restaurante, porque eu tenho a opção que ela possa vir comer em casa também. Mas eu prefiro pagar e não ter que ir lá buscá-la para vir para casa comer e logo ter que voltar depois do almoço. Porque o colégio, como é o dia inteiro, para mim é complicado ficar subindo e descendo. Até porque eu começo a trabalhar e de repente eu tô na rua esse horário, entendeu? Então, para mim, eu acho a escola aqui fantástica, muito boa, e eu tô feliz, sou muito feliz, muito contente. Quisera ter uma escola pública assim no Brasil. E o que da cultura daí da Espanha você pegou, já incorporou e que você adora e que tá passando para as meninas? Enfim, aqui daí, deixa eu pensar o que eu já incorporei. Ai, gente, eu acho que assim, a questão que eu já não consigo mais viver como no Brasil, por exemplo, que eu sempre falo, eu acho isso, que a gente é muito mais simples com as coisas aqui. Você sabe, aqui a gente não tem muito... as coisas aqui são muito baratas, ninguém tem mais ou menos que ninguém, todo mundo é muito igual aqui. Ninguém aqui não tem uma classe assim muito... Existe a classe muito rica, que é um pouquinho só, mas não é... A classe média aqui, praticamente todo mundo tem a mesma coisa. Então é tudo muito simples, ninguém tá preocupado com essa coisa do que o outro tem ou não tem, ou vou comprar porque fulano tem. É tudo muito comum aqui, essas coisas. Não tem isso aqui, né? É muito simples. Eu acho que essa essência do espanhol, de ser tudo muito simples, de não fazer muito caso com as coisas, eu acho que isso muito brasileiro ainda falta. Eles dão um pouco importância ao material, na verdade, sabia? Eles são muito mais... E outra coisa, aparentemente são frios, mas eles são muito família. Muito família, pelo menos aqui em casa. E eu vejo também, a gente encontra com a outra família, que tá a avó, tá todo mundo reunido, entendeu? Eles dão muito atenção pros avós, eles cuidam muito das pessoas idosas aqui. Para encerrar, fala só um pouquinho de turismo. Dá uma dica para os ouvintes, Andréia, sobre turismo. Alguém que esteja planejando conhecer a Espanha pela primeira vez, alguns dias para passar, o que é imperdível para conhecer? Olha só, eu sempre falo para quem tá vindo para fazer turismo, não fazer vários países. Escolhe pelo menos, se vai fazer mais países, faz Portugal e Espanha, que tá coladinho, um completa o outro e tudo. E
nesse passeio que vocês organizam, tenta pelo menos ficar 5 dias em Madrid e mais 3, ou se puder fazer 8 dias, porque não sei também o tempo, mas normalmente uma viagem é no mínimo 8 dias, em viagem internacional, né? Se vocês puderem destinar 5 dias para poder conhecer Madrid, porque Madrid tem muita coisa para conhecer. Tem gente que ama museu, se ama museu, aqui é uma cidade fantástica para museu. Não gosto de museu, mas tem outras atrações também que vocês não podem perder, como as cidades ao redor de Madrid, que é Toledo, que é imperdível. Se vem a Madrid, tem que visitar Toledo, tem que visitar Ávila e Segóvia também, que é bem pertinho. Não deixe de fazer, igual eu falei para vocês, um passeio para conhecer a parte gastronômica da cidade no final da noite, fim de tarde e noite. O Parque do Retiro também é um local super legal, se você vem com criança para poder passear. Tem os parques de atrações também, dependendo da época que a pessoa vem, se vem com família. O Parque de Atração de Madrid está dentro da cidade de Madrid, para quem vem com criança, não precisa nem pegar transfer para poder sair de Madrid, para poder chegar lá no Parque Warner. O Parque Warner está um pouquinho retirado. O Parque de Atrações você vai de metrô desde o centro da cidade, chega lá, é um parque super legal, que no verão ele fica aberto até 1 da manhã. Esse ano não, mas no verão ele fica aberto até tarde e vale muito a pena. Enfim, é uma cidade para todo o ano. Vocês podem organizar o passeio de vocês em qualquer época do ano em Madrid, que vale muito a pena, é um destino atemporal. Eu só sugiro que vocês evitem, se vocês puderem escolher, o verão intenso, porque é muito calor aqui no verão. Então, assim, se vocês puderem escolher e evitar o mês de julho e agosto, é porque é o mês mais intenso o calor. E vocês podem sofrer muito para fazer os passeios, porque aqui os passeios tem que ser caminhando, gente. O centro da cidade tem que você bater perna para poder conhecer. Obrigada, Andréa. Gostei muito de ouvir a tua história. Um pouquinho de dicas de turismo. Acho que todo mundo vai gostar bastante. Obrigada por ter participado. Eu que agradeço.